propriedade. É um exemplo clássico da doutrina francesa do século XIX. Então eu tenho lá a minha propriedade aqui, tenho o meu vizinho com a propriedade dele, o meu vizinho tem a horta dele, que ele vende alface, e eu na minha propriedade eu estou com raiva de ver o meu vizinho prosperar. Então eu ergo um pilar de madeira gigantesco só para bater sombra na plantação do vizinho. Eu estou no meu direito legítimo, a propriedade é minha, eu construo o que eu quiser ali. Mas aquilo só prejudica alguém. Então, é um direito legítimo, mas exercido de maneira abusiva, e todo direito, mesmo que legítimo, exercido abusivamente, se torna um ato ilícito. Esse é o abuso do direito. Toda manifestação que quer causar um impacto na sociedade causa algum tipo de prejuízo. Porque senão você fica em casa, você fica igual o Che Guevara de apartamento, que é aquele cara que fica achando que vai matar o Mussolini com tuitada. Bom. Então, para você Tem fazer uma muitos desses manifestação, caras, viu, porra, é o que mais tem. Eu falo que você tem estúpido dos dois lados. Você vê, tem gente na manifestação hoje, lá no Sul, em Santa Catarina, se não me engano, fazendo saudação nazista enquanto cantava o hino nacional. É o famoso nazista caboclo. É aquele que Hitler já teria matado antes dele falar oi. Bom, dizem que tem uma saudação militar que é parecida, né? Aí começa, entra naquele que, mas tudo aí bem. a disputa da narrativa. Né? Pra que fazer uma coisa? É só pra criar, é só pra causar, entendeu? Não precisava, não precisa né? fazer. Não precisava. Exatamente. Pra eles é ruim. Aí, do outro lado, tem o Che Guevara de apartamento. Nós chegamos em que lugar? Nenhum. Mas voltando à questão que você me fez. Por que o dos caminhoneiros agora é diferente? Toda manifestação causa impacto se ela quer chamar a atenção das autoridades. Mas esse impacto, ele não pode ser um impacto criminoso. Por exemplo, eu quero me manifestar e a minha manifestação tem que agredir alguém em praça pública. Não pode. Sim. Agora, o que o caminhoneiro tem feito no Brasil, tirando a paralisação os imbecis que queimam pneu, estão fazendo realmente arruaça, que não é a regra, felizmente não é a regra, eles estão parando de trabalhar, deixando o caminhão encostado com um espaço para passar veículo de passeio, ambulância e ônibus intermunicipal. O maior problema dessas manifestações era proibir as pessoas de irem e virem. Exato. Então, assim, as pessoas, quando está ok... Agora, uma manifestação do MTST, do MST, é para ocupar o espaço público para que ninguém possa ocupar mesmo. Então não tem meio termo. Você não pode entrar, no último que teve na Paulista, você não podia entrar para... eu vou entrar, tem horário para trabalhar. Foda-se. Não pode, está ocupado, está dominado. Segundo, eles fazem isso para qualquer motivo. Eu vou desligar, porque senão eu não vou ter condição de falar. Agora, nesse caso do caminhoneiro, o que aconteceu? Nós tivemos algo inédito no Brasil. É por isso que é difícil falar, né, que eles não têm razão. O que aconteceu na eleição? O Lula ganhou, ok, mas não é só isso. O Lula poderia ter ganhado ou perdido. O problema é que no processo eleitoral a gente teve afrontas descaradas à democracia brasileira. Isso é inegável. Aí você olha o STF. Uma hora não pode prender antes do trânsito julgado. Depois pode. Depois, quando chega a vez do Lula, não pode mais. Primeiro, é o mesmo texto, é a mesma Constituição, desde 88, é um artigo que não foi mexido. 88, 30, menos de 40 anos é o mesmo texto. Como é que pode, não pode, pode de novo e não pode mais uma vez? Como que o texto é o mesmo, a interpretação o texto é o mesmo, né? A realidade e muda é pelas mesma. mesmas pessoas que interpretaram. Exatamente. Né? Nesse último caso foram as mesmas pessoas. Esse é um exemplo. Depois um outro exemplo. Em 2009 o STF revogou, né? Ele falou que a lei de imprensa, que era de 67, não foi recepcionada totalmente pela Constituição. Que a Constituição
ela garante a liberdade de expressão, ela não modula, qualquer tipo de modulação tem que ser feita pelo Congresso Nacional, de acordo com a Constituição, e quem faz uma modulação é só o Congresso, porque o Judiciário não pode criar regras. Bom, esse problema está aí desde 2009. 2009 derrubaram a lei. Não pode ter. E o que a lei de imprensa falava antes? Ela punha regras para responsabilizar a imprensa. Ela fala, se falar mal de autoridade, tem que pagar tanto. Que é absurdo, né? Aí derrubou em 2013, 13 anos depois, o número é muito engraçado, né? Muito cabalístico e muito... É uma coincidência muito grande. Chega na época da eleição... E veja, a fake news nós estamos discutindo no Brasil já faz 5 anos. Não é um assunto de agora. Começou a eleição agora, o que eu vou fazer com a fake news? Sim, sim. Isso já podia estar decidido lá atrás. Mas o Congresso não fez nada. Aí chega nesta eleição, o que faz? O mesmo ministro, que foi o caso da Carmen Lúcia, que derrubou a lei de imprensa falando que o cala-boca já morreu, nessa falou, olha, o cala-boca já morreu, mas deixa ele falar um pouquinho. Porque se nada daquela lei era recepcionado, o que foi montado no TSE, que foi a verdadeira comissão da verdade, chegou a denúncia, não vou nem citar, já vou mandar, já tomei a decisão. Além de você ferir o devido processo legal, que aí ferir o processo legal acabou com o Estado de Direito, acabou a democracia. Se eles podem passar por cima da Constituição, já era. Né? Aí então volta agora esses dispositivinhos lá da lei de 67 que eu derrubei há 13 anos atrás. E o povo assistindo isso. Eles fazendo isso à luz do dia debaixo de um poste ligado. Sem corar. Terceiro ponto. A lei eleitoral fala que o TSE só pode fazer resolução sobre as eleições regulamentando regras feitas pelo Congresso. Porque o Congresso só pode fazer regra até 1 ano antes. Se ele fizer um dia a menos que 1 ano antes para valer na próxima eleição, não vale, é inconstitucional. E as resoluções, que não criam regras, só regulamentam as regras, elas podem ser feitas até o dia 5 de março. E a última grande resolução que deu poderes ao TSE foi da 2ª semana de outubro. E o povo vendo isso. Antigamente, eu não sei se isso acontecia, mas não tinha isto aqui. O povo não ficava sabendo. Sim. Fez, aconteceu. Para você saber de um processo contra um candidato, de uma coligação de outra, você tinha que ser advogado. Você ia lá no fórum, apresentava a carteira do OAB e tem processo ainda que se você não fosse o advogado do caso, você não via. Hoje todo mundo vê tudo a qualquer hora. Pode crer. Então eles fizeram esses 3 movimentos insanos. Como que eles têm coragem? Como que eles podem, eles sabem que eles vão... Eu faço a mesma pergunta. Como que eles nada têm coragem? acontece? Por que o Senado fica vendo, eles desrespeitando a Constituição e fica... Esse é o segundo ponto. Tinha alguém no Senado trabalhando enquanto o TSE estava fazendo isso? Não, estava todo mundo fora fazendo campanha. Pode crer. Pode crer.